Opa, vamos nessa para mais uma aula do Minimais e agora o entorno dessa aula, toda essa aula ela vai girar em torno da água. E é o seguinte, essa aula eu arrisco dizer que vai ser a aula mais importante de biologia de todos os tempos. Essa aula ela vai pegar aspectos físicos, químicos, biológicos, não, porque uma aula de biologia não vai pegar só biologia, e a ideia do curso todo é essa, de interdisciplinaridade. Então aqui você não vai pegar e entender só biologia. Essa aula em específico, principalmente essa aula, a gente vai trabalhar muitos aspectos de outras matérias. Perfeito? Primeiramente, o que é a água? A água ela é muito conhecida como o solvente universal, como a origem da vida. A água ela é o negócio mais importante, a água foi escolhida por Deus, tá? Mas cientificamente, o que que tem por trás da água? O que é que faz ela ser tão especial para o ser humano, para a vida? Quais são as suas propriedades mais importantes? Como que funciona? Tudo isso a gente vai pegar nessa aula de hoje. Não vai ser uma aula curta, vai ser uma aula muito grande, mas uma aula que você vai sair dela com o coração leve, tendo pegado assim o conteúdo que mais trava pessoas no Enem. E o conteúdo que mais vai te ajudar em todas as áreas das ciências da natureza. Seja em química, física ou biologia, você vai entender muito mais coisas após essa aula, você vai estar muito mais apto a acertar questões difíceis após essa aula. Tá bom? Então, confia em mim, segura na minha mão e vamos nessa para nossa aula de água. Perfeito? Primeira coisa, a água tem diversas propriedades, mas se eu fosse citar uma vamos começar por ela. E a mais importante, disparadamente, se eu só posso escolher uma propriedade da água para entender. E é a que ninguém entende. É a que o pessoal entende de forma mais superficial. É a propriedade da polaridade. Tá. Primeira coisa, o que é uma molécula de água? Quando eu falo o termo molécula de água, você tem que imaginar isso aqui. Eu vou até desenhar tudo de uma cor, porque eu não expliquei sobre a polaridade ainda, já você vai entender um pouco mais. Exatamente. Isso aqui, uma molécula de água, ela é o H2O. Você provavelmente já escutou esse termo diversas vezes na sua vida. O que é que isso é? É isso aqui. Geometricamente agora escrita. Essa é a geometria molecular dessa brincadeira aqui, dessa molécula. Primeira coisa, quando eu falo de molécula, eu me refiro ao conjunto do hidrogênio, cada um no lugar, o oxigênio, o conjunto disso aqui eu chamo de molécula. Se eu me referisse apenas a o hidrogênio em si, ou a ligação do hidrogênio com o oxigênio, esse cara aqui, ele é o átomo. E esse conjunto, ele é a molécula. Só esclarecendo para quando eu falar você não ficar um pouco perdido, tá bom? Então, falei de molécula, eu estou falando dos hidrogênios junto do oxigênio. Falei de átomo, eu estou falando apenas do hidrogênio ou apenas do oxigênio. Ligações intermoleculares são ligações entre essas moléculas, no caso, outra molécula de oxigênio com outra molécula de oxigênio. Ligações interatômicas são as ligações que estão entre os átomos, ou seja, entre o hidrogênio e o oxigênio. Tá bom? Primeira mentalidade que eu preciso que você pegue. Pensa na menor gota de água que você conseguir imaginar. A menor gota de água que você consegue imaginar. Essa daqui. Pô, Paulo, essa aqui foi a menor que eu consegui. Eu não consigo imaginar uma gota de água menor que essa. Perfeito. Nessa gota de água, eu lhe garanto que tem milhares de milhões de moléculas de água aqui. E o que tiver de moléculas de água aqui tem um triplo de átomos. Perfeito? Porque cada molécula de água são 3 átomos. São um de hidrogênio, um de oxigênio e 2 de hidrogênio. Tá bom? Maravilha. Primeira propriedade e a mais importante que a gente vai aprender agora é a propriedade da polaridade, que é o que é polaridade? É algo que não é homogêneo, tem polos. Perfeito? Para que você consiga entender a polaridade, eu vou dar primeiro uma explicação superficial do que é e como que funciona. E depois eu vou aprofundar e você vai entender tudo, então fica calmo. Eu vou falar aqui de ligações químicas, eu vou falar de tabela periódica, coisas que vão precisar para que você entenda a polaridade, mas antes disso eu só vou explicar de forma superficial para quem já tem um pouco mais de conhecimento poder entender do que é que eu vou falar.
Primeira coisa, nós temos uma molécula de oxigênio. Essa molécula de oxigênio, ela tem 6 elétrons em sua camada de valência. O que é a camada de valência? É a camada energética mais externa ali do átomo. Então ele tem 6 elétrons na sua camada de valência e pela regra do octeto, ele precisa ter 8 para se estabilizar. Todo átomo busca isso, estabilidade, busca se encontrar tranquilo, ele busca conter 8 elétrons ali na sua camada mais externa para poder ficar feliz. O oxigênio tem 8. O hidrogênio, ele é o cara que ele só tem um único elétron na sua camada de valência, que é esse carinha aqui. E o que é que o hidrogênio quer fazer para que ele se encontre estável? Ele quer perder esse elétron. Ele quer ter 2 elétrons. Olhando para a tabela periódica, para que um elemento se encontre estável, o pessoal diz, a regra do octeto. Essa regra do octeto ela não é prepotente para todo mundo, porque existe caras como o oxigênio, como o hidrogênio e o hélio, por exemplo. O hélio tem 2 elétrons na sua camada de valência. Tá com sua camada S2 completa. Você já vai entender esse negócio de S2 e tal. Isso aqui é de ligações químicas, tá? Então, qual é a realidade aqui? O que é que acontece? A gente sempre quer, os átomos, eles sempre querem imitar o elemento nobre mais próximo. Quem são os elementos nobres? São esses caras que ficam, ó, nessa coluna aqui. Todos os caras que estão nessa coluna, o hélio, o neônio, o argônio, esses caras, eles são elementos nobres, átomos nobres. E por que nobre? Porque ele já está estável. Ele não precisa se estabilizar. O hélio já tem 2 átomos e está estável. O neônio tem 10 e está estável. O argônio tem 18 e está estável. Você já vai entender o porquê que eles estão estáveis. Primeira coisa, nós vamos ter um módulo só de tabela periódica. Quando eu vou entrar nisso aqui, você vai perceber que é simples. Não é esse bicho de 7 cabeças que você está imaginando. E você vai sair desse mundo de dificuldade aqui, beleza? Deixa eu só colocar minha câmera mais pro recanto para aumentar nossa área de atuação. Maravilha. Vamos voltar lá para cima. Então, lembrando, os elementos eles sempre buscam estabilidade. Como que é ser estável para eles? É imitar o elemento químico nobre mais próximo dele. E quem é o elemento químico mais próximo do hidrogênio? É o hélio. E o hélio tem o quê? 2 elétrons em sua camada de valência. Então, o hidrogênio ele quer imitar o hélio e quer ter 2. O hidrogênio, por sua vez, é esse cara aqui. E ele tem o quê? Ele tem 6 elétrons na sua camada de valência. E ele quer imitar o cara que está mais perto dele, que é o neônio. E o neônio tem 8 elétrons na sua camada de valência. Eu já te mostro como que você descobre isso. O cara tem 8 elétrons na sua camada de valência. Então, o hidrogênio ele quer ter o quê? Quer ter 8 também. O oxigênio, no caso. E como que ele vai fazer para ter 8? Ele vai compartilhar um elétron com o hidrogênio. E esse compartilhamento de elétrons por ligação covalente, e eu já entro nesse âmbito também, vai fazer com que ambos se encontrem estáveis, deixando tanto o oxigênio quanto o hidrogênio felizes. Estamos ambos aqui agora com o hidrogênio está com 2, o oxigênio está com 8 e está todo mundo alegre. Como que isso é possível? Vamos olhar aqui mais de perto, bora? Nós temos aqui o hidrogênio e o hidrogênio ele está com um elétron aqui e o outro elétron aqui. O oxigênio ele está com os elétronzinhos aqui, aqui e aqui e o cara precisa de 2. O que é que ele faz? Ele cria uma ligação química com ele cria uma ligação química com o oxigênio e essa ligação química, ligação covalente, arrasta, mas não rouba. Arrasta, repara nessa palavra que eu usei. Os elétrons do hidrogênio um pouco mais para perto do oxigênio do que do hidrogênio. Não arrasta ao ponto de roubar. Só é um pouco mais meu do que seu. Entende? Pega essa garrafa. Eu tenho uma garrafa aqui. E eu te digo, ó, você não tem uma garrafa. Eu tenho uma garrafa. Essa garrafa, ela é nossa agora. Se alguém me perguntar, pô, você tem uma garrafa? Ó, eu tenho uma garrafa. Se alguém lhe perguntar, você tem uma garrafa? Sim, eu tenho uma garrafa. Percebe que para todos os efeitos agora a gente tem 2 garrafas, porque eu tenho uma, você tem uma, mas na realidade é a mesma garrafa. É o que acontece aqui. O hidrogênio, o oxigênio ganhou um elétron.
O hidrogênio também ganhou um elétron, mas para todos os efeitos, esse é o mesmo elétron. Ele não foi dividido, ele não... Então, agora, tanto o hidrogênio, o cara tem 2 elétrons, como o oxigênio, esse outro hidrogênio também tem 2, e agora o oxigênio tem 8, tá? E o que é que acontece? Por o oxigênio ter arrastado um pouco mais o elétron do hidrogênio para próximo dele, por conta de ser um elemento mais eletronegativo, e eu nem vou dizer que eu já entro nesse assunto, porque eu vou entrar, tá bom? Eu só estou aqui explicando de forma superficial para que quando eu chegue e entre ali dentro da tabela periódica e tudo para explicar, você já tenha uma noção superficial do que é que eu vou falar, tá? Então, olha só, esses elétrons eles vão ficar mais próximos do oxigênio do que do hidrogênio, por conta do oxigênio ser um elemento mais eletronegativo. 8 aqui. E o que é que acontece? Cria-se um polo negativo na parte superior e um polo positivo na parte inferior. E aí a molécula ela fica polarizada. E o que é polarizada? Em uma parte da molécula nós temos um ar positivo e na outra parte a gente tem um ar negativo. E onde que isso vai infligir aqui? Onde que isso vai acarretar na polaridade? Já acarretou. A gente tem agora aqui uma molécula, eu vou transformar o oxigênio nessa molécula vermelhinha aqui e o hidrogênio nessas moléculas azuisinhas aqui. A gente tem agora esse cara. E temos agora 2 polos presentes aqui, que é o negativo e, no caso, o positivo ali, né? E o negativo aqui em cima. Onde que isso vai ter efeito? As outras moléculas de água, elas vão interagir entre si, encostando ali os polos negativos nos polos positivos, e você já vai entender onde que isso vai chegar. Mas no contexto geral é basicamente isso que elas fazem, e elas vão ficar o quê? Muito unidas, muito coesas, muito juntas. Perfeito? Agora, antes de partir para as próximas propriedades, partir para o aprofundamento de fato de o que é a polaridade, de como que ela funciona, onde que ela é útil e tudo mais, vou aprofundar um pouco sobre ligações químicas e a ideia para que você que não entende, vamos dar uma revisada. Ah, eu já vi, então vamos revisar. Nunca vi, você vai entender agora. Perfeito? Ligações químicas. É isso que eu vou fazer com você, que eu vou trazer com você agora, que eu vou lhe explicar. Ligações químicas. Tá? Vamos nessa? Ligações químicas. Deixa eu até dar uma limpada aqui na tabela periódica. Primeira coisa que eu preciso que você entenda, que eu já te expliquei. Os elementos, eles ficam... Primeira coisa, todos os átomos buscam uma coisa. O que é que eles buscam? Estabilidade. Todos os átomos eles buscam estabilidade. O que é estabilidade para um átomo? É parecer com o elemento nobre mais próximo. Perfeito. É parecer com o elemento nobre mais próximo. No caso do hidrogênio é o hélio, no caso do oxigênio é o neônio. E essa é a ideia aqui. Sempre vai ser imitar o elemento químico mais próximo. O elemento químico nobre, que é o cara que já está estável com 8 elétrons na sua camada de valência. E daí que surge aquela regra do octeto de todos os átomos eles buscam manter 8 elétrons na sua camada de valência. As únicas exceções mesmo são o hélio e o hidrogênio. O restante, e também o lítio, o bério, o restante do grupo 3 para baixo, eles vão fazer isso. Tá bom? Então, entendeu isso? Átomos buscam estabilidade. Estabilidade, o que é estabilidade? É parecer com o elemento nobre mais próximo dele ali. Maravilha.
Entendido isso, como que os átomos eles vão chegar na sua estabilidade, tão sonhada estabilidade? O oxigênio tem 6 elétrons na sua camada de valência. Tá, primeiramente, como que eu sei que o oxigênio tem 6 elétrons na sua camada de valência? Aqui vai exigir um pouco de conhecimento de tabela periódica. Ah, eu não conheço. Então você vai conhecer agora. Fica comigo, segura na minha mão. Primeira coisa, nós temos na tabela periódica um negócio chamado famílias. E as famílias, elas são essas colunas aqui, tá bom? E como que eu designo as famílias? Nós temos aqui a família 1, 2, aí aqui, essas aqui a gente vai ignorar por enquanto, não vamos trabalhar com elas. Família 1A, 2A, pula para cá. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Tá? Primeira coisa, o que é que isso significa para essas famílias? Participar da família A praticamente me diz o quê? Ó, eu tô na família 1A, então eu tenho um elétron na minha camada de valência. Eu tô na família 2A, então eu tenho 2 elétrons na camada de valência. 3A, 3 elétrons na camada de valência. 6A, 6 elétrons na camada de valência. E olha só onde é que o oxigênio está. Então, o oxigênio ele tem 6 elétrons na sua camada de valência. Nós temos também um negócio chamado grupos, que é isso aqui, ó. As colunas, no caso, são as linhas. E o que essas linhas significam? Essa linha basicamente diz quantos níveis energéticos cada átomo ali tem. Por exemplo, o hidrogênio tem apenas um nível energético. Quem estiver no grupo 2 tem 2 níveis energéticos. Quem está no grupo 3 tem 3 níveis energéticos. E assim vai. Isso aqui não nos ajuda muito. Perfeito? Para você entender esse negócio de grupo, você vai precisar saber disso aqui, ó, que é separação eletrônica. Lembra da aula de química, onde eu te mostrei isso aqui? A gente não teve essa aula ainda, então talvez você não lembre dela, ou se você não lembre, se você já viu, mas tem um negócio que é assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, e assim vai. E aí você vai montar o quê? Subníveis energéticos para cada um dos átomos. Tá ok? Eu já vou entrar num átomo aqui e vou mostrar isso na prática. Mas basicamente é o quê? Quando eu pego o sódio, por exemplo, e olho para ele aqui, vamos desenhar a molécula de sódio? No caso, o átomo de sódio, a molécula seria se ele estivesse em conjunto com outra coisa. Eu tenho aqui o sódio, o Na, e ele está no grupo 3. Para o cara estar no grupo 3, ele basicamente tem que ter o quê? 3 níveis, não vai ficar muito igual, mas tudo bem. 3 níveis energéticos. O cara tem 3 níveis energéticos. No primeiro, isso aqui é um negócio que você precisa saber separação, divisão eletrônica para você poder entender. Aqui, ó, no primeiro nível energético ele tem 2 elétrons. No segundo nível, quantos elétrons ele tem? Ele tem 11. Esse númerozinho na cabeça do número diz quantos elétrons no total aquele número tem. Ele tem quantos elétrons na sua camada de valência? Ele está na família 1A, então ele só tem 1. Camada de valência é a camada mais externa. Tenho 2 na minha camada aqui, tenho 1 do lado de fora, então me restam... Eu tenho 11 no total, me restam 8. Tenho 8 elétrons. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho 8 elétrons na minha camada do meio, 2 na interna e 1 na externa. Perfeito? Isso aqui vai ser importante para você entender a eletronegatividade, que eu vou entrar agora, tá bom? Por isso que eu desenhei isso aqui. Tá. Pô, Gustavo, entendi, beleza. Então a tabela periódica ela é até bem simples de entender. Esses caras que estão nessa coluna externa aqui, eles são os elementos nobres desses que já estão estáveis. Então, pô, tô legal aqui, tô na família 8A, tô com 8 elétrons na minha camada de valência, menos o hélio, porque o hélio só tem 2. Tô feliz, eu tô livre, leve e solto. É isso, você tá estável, você tá no ápice da sua maravilha. Tô na família 6A, tenho 6 elétrons na minha camada de valência. Não tô estável, preciso de mais 2 pela regra do octeto para chegar nos 8 elétrons na camada de valência e imitar o gás nobre mais próximo. É isso? É isso. Basicamente. Tô no grupo 3, na família 2A. Pô, eu sou magnésio, eu tenho 12 elétrons e eu tenho 2 elétrons na minha camada de valência.
Agora vamos analisar separadamente aqui para entender, vamos entrar agora em eletronegatividade. E por que, Gustavo, você está entrando em eletronegatividade? Qual a importância? Porque eu vou voltar agora para que você entenda o porquê que eu estou falando tudo isso e você compreenda o porquê, né? Porque entender o porquê é muito importante para você saber o que você está fazendo e não deixar de dar importância para o que eu estou falando, tá bom? Primeira coisa, você está entendendo a uma molécula de água. Você sabe que a molécula de água faz uma ligação ali, uma tal de ligação química entre os átomos, uma ligação química intermolecular de forma covalente, que divide os elétrons ali entre ela, para que você entenda essa divisão de elétrons, essa ligação covalente, ligação, se tem outro tipo de ligação, eu preciso lhe passar a matéria de ligação química. Isso aqui vai estar lá em química. Se você já viu, isso aqui vai servir de revisão. Se você não viu, você vai ver agora e quando você chegar na matéria lá, você vai entender de forma mais aprofundada. Aqui eu estou falando de forma bem superficial. E para que você entenda, vamos lá. Ligação química. Ligação química. Nós temos dois tipos de ligação química. A primeira é a ligação química covalente. E a segunda é a ligação química iônica. A ligação química covalente, ela não tem roubo efetivo de elétrons, ela tem compartilhamento. A ligação iônica tem roubo de elétrons. Só que eu vou explicar isso aqui entrando nos promenores, porque só dizer isso aqui na lata não faz diferença nenhuma e você amanhã não vai lembrar. Então eu preciso criar o seu imaginário. Eu preciso que você consiga imaginar a ligação química acontecendo, iônica, covalente. Então vamos lá. Para que você entenda esses dois tipos de ligação, você precisa entender um negócio que é a eletronegatividade dos átomos. Só que para que você entenda a eletronegatividade dos átomos, você precisa entender o primeiro a tabela periódica. E é por isso que eu estou te explicando o que é a tabela periódica, como que ela funciona. Ó, aqui as colunas são famílias. Se o cara está na família 6A, quer dizer que ele tem 6 elétrons na camada de valência. Para ele estar estável, ele tem que imitar o elemento nobre mais próximo, que seria ali o cara que tem 8 elétrons na camada de valência. E aí, pela regra do octeto, ele também precisa ter 8. Se ele está na 6A, ele precisa de mais 2. Se ele está na 7A, ele precisa de mais 1. Se ele está na 5A, ele precisa de mais 3. Se ele está na 4A, ele precisa de mais 4. E se ele está na 6A, ele precisa de mais 5. E aí vem a dúvida. Caraca, mas é muito complicado. Por quê? Porque quando que eu vou saber se o elétron ele vai roubar o elétron, se ele vai fazer ligação covalente e vai só se aproximar dele um pouco mais, se ele vai ceder ou se ele vai receber. Como que eu sei? Pela eletronegatividade de cada um. Peraí, Gustavo, então a eletronegatividade é o quê? É um número que indica o quanto aquele átomo ele quer roubar elétron. Quanto a força ele tem para roubar um elétron. E aí você diz, então eu tenho que decorar a eletronegatividade de cada um desses caras? Não. Você precisa decorar isso aqui, ó. Que a eletronegatividade na química, na tabela periódica, ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Exatamente assim. Peraí, Gustavo, então você está me dizendo que o elemento mais eletronegativo seria, e claro, excluindo os gases nobres, porque eles já estão estáveis. Então o elemento mais eletronegativo seria o flúor? Exatamente. O cloro, o oxigênio e o enxofre logo na sequência. Então, quando eu digo para você que o flúor ele vai se ligar com alguém, normalmente você já imagina que vai ser uma ligação de caráter iônico, porque ele tem muita força de atração, ele rouba, ele chega o elétron muito próximo dele. E aí primeiramente, quando a ligação acontece, quando a ligação ela é de caráter iônico ou covalente, você sabe quando? Quando os elementos eles forem se quebrar, quando a gente for separar. Quando eu for separar o flúor do outro que ele está ligado, ele vai ficar com elétron? Se ele ficar com elétron, significa que ali é uma ligação iônica, porque eram elementos
que estavam ali no seu caráter normal, átomos normais, e que após a sua ligação viraram íons, viraram ali, se transformaram, porque perderam elétron, ganharam elétrons. Então, ligações iônicas quer dizer basicamente o quê? Ó, eu vou perder elétron aqui. E se eu perder elétron para ele, é porque a nossa ligação foi iônica. É isso. Então, a eletronegatividade ela cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Aqui estão os elementos mais eletronegativos e aqui os elementos menos eletronegativos. Então quer dizer, Gustavo, que o cara que o frâncio ele só tem um elétron na sua camada de valência. O cara que o frâncio se ligar, ele vai ceder esse elétron, vai perder esse elétron e o outro lá, se for daqui do topo, ele vai ganhar? É exatamente. É muito fácil você ver o frâncio aqui na sua forma ionizada, porque ele perde seu elétron de forma muito facilitada. E aqui eu chamo você novamente para olhar para cima, para olhar para o Na. Lembra do elemento NaCl, que é o sal de cozinha? Quem é o Cl? O Cl é o cloro. O cloro tem o quê? 7 elétrons na sua camada de valência. Ele está na família o quê? 7 ata, que é o cloro aqui, ó. Quem é o Na? O Na é o sódio. O Na tem apenas e tá aqui, ó, desenhado. O Na tem apenas um elétron na sua camada de valência. O que aconteceu com o Na aqui? O que é mais provável? O que é que você acha mais provável? O Cl, que tem 7 elétrons na sua camada de valência, por exemplo, nessa camada aqui, se fosse o Cl, ela estaria assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, implorando por mais um. Dizendo assim, eu quero mais um. Se você me der mais um elétron, eu fico feliz. Ou esse cara aqui, que tá maluco para jogar esse elétron para fora para poder voltar para sua camada de 8 elétrons aqui dentro. Você lembra aquele que quer imitar o gás nobre mais próximo? Quem é o mais próximo? É o argônio. E o argônio tem o quê? Ele tem 8 elétrons na sua camada de valência. Olha pro Na agora. Pô, ele tem o quê aqui? 4, 8. Ele tem 8 na camada do meio e tem um aqui de fora. Para ele ficar estável, ele só precisa perder um. Para o cloro ficar estável, ele só precisa ganhar um. Então, o Na ele quer muito jogar esse elétron para fora. O Cl ele quer muito roubar esse elétron para ele. Essa ligação vai ser uma ligação de caráter iônico. E quando esses elétrons, quando esses átomos eles se quebrarem, quando você jogar na água, por exemplo, você vai identificar a molécula, no caso, o átomo de Na mais e o Cl menos, assim, separados. Indício de que isso foi o quê? Uma ligação iônica. Uma ligação que transformou os átomos em íons. Tá, maravilha, agora você está entendendo. Isso vai até conduzir a eletricidade e tal, mas esse assunto não é para agora, porque é muito profundo mesmo. Tá, você entendeu a eletronegatividade. Isso aqui é um avanço gigantesco. Crê em mim. Acredita em mim quando eu digo que isso é um avanço gigantesco. Porque agora você olha para a tabela periódica e você não vê mais um bicho de 7 cabeças. Você entende? Ah, não, agora faz todo sentido. O cara que está aqui, ele é um elemento mais eletronegativo. Então ele tem mais essa característica de roubar e fazer ligações iônicas. Por que isso tudo que eu lhe falei é importante? Para que você entenda ligação química. Agora você já entendeu o que é ligação iônica, eletronegatividade e tabela periódica. Ligação iônica é aquela ligação que transforma dois átomos que antes eram normais em átomos em íons, que são átomos que ou perdeu ou ganhou elétron. E aí eles podem ser cátion ou ânions. É outro assunto, lá para ligação química. Esse aqui não faz sentido trazer para agora, mas faz muito sentido você perceber que eles foram ionizados. Eram átomos e agora são íons, tá? E o que é uma ligação covalente? Uma ligação covalente, ela basicamente diz o que, ó, eu tenho aqui dois elétrons, dois átomos, porém o meu átomo maior, que é o átomo mais eletronegativo, ele não tem força suficiente para arrancar o elétron, roubar ali, exterminar o elétron do outro átomo. E aí o que é que acontece? Então, cara, se eu não consigo roubar de você, vamos só nos unir e dividir o negócio aqui? E aí é bom para um e é bom para outro. É uma ligação covalente onde ambos se beneficiam. Uns mais do que outros, se a gente for ver, o elétron sempre vai ficar mais próximo daquele cara que é mais eletronegativo. Se você pega ali, por exemplo, a ligação da água, que é a que nós estamos estudando agora, aqui ó, a ligação da água, né? HO, tá.
a ligação da água, o elétron ele vai ficar mais próximo do oxigênio. E o porquê? E agora você vai dar um estralo na sua cabeça e você vai entender tudo. Porque a água, ela tá mais para onde? Ela tá mais para a direita e para cima do que o hidrogênio, que está lá no começo. Então, o hidrogênio, ele é menos eletronegativo que a água, ou seja, ele se apega menos ao elétron. O elétron ele tá mais solto, entendeu? Então ele fica mais para, embora o oxigênio ele não tenha força suficiente para arrancar o elétron do hidrogênio, ele fica mais próximo do oxigênio do que do hidrogênio. E essa proximidade forma polos aqui. E essa criação de polos geram as outras características que a gente vai trabalhar agora da água. E até agora perceba o seu ganho de conhecimento. Você já sabe ligações químicas, um assunto que você penou anos no seu ensino médio para entender. Você já entende a tabela periódica de forma rasa, mas você já entende o que é que acontece, a eletronegatividade, como que funciona, o objetivo dos elétrons, coisa que muitos professores tentam lhe ensinar por anos, e você não consegue entender. É triste, mas é a realidade da vida. Perfeito? Vamos nessa. Vamos nessa agora para as próximas características da água, tá? Você já entendeu a polaridade. A polaridade é a característica mais importante e ela vem de uma ligação química covalente com caráter com o oxigênio sendo o elemento mais eletronegativo e roubando não, mas aproximando um pouco mais dele ali o elétron. E aí com o elétron um pouco mais próximo do oxigênio, a gente tem um polo negativo no oxigênio e um polo positivo no hidrogênio. E quais são as consequências disso na prática? As consequências disso na prática é que a gente tem isso aqui. Eu vou desenhar novamente uma molécula aqui de água. Essa molécula, ela é essa vermelha, ela é o átomo de oxigênio, as azuis são os átomos de hidrogênio. Isso aqui é a ligação química entre eles. Nós temos aqui o polo negativo, nós temos aqui o polo positivo, que é no hidrogênio, né? E vamos ver o que é que vai acontecer? Copiar, colar, pá. Vai acontecer isso aqui que eu desenhei lá no começo. As moléculas de hidrogênio, elas vão se aproximar da de oxigênio, não vão se ligar. Preste atenção nisso aqui. Elas vão ficar mais ou menos assim. Colar de novo, vai vir para cá, colar de novo, vem para cá, tal. Assim. Aí cola de novo, vem para cá. Resumo da ópera. Elas vão ficar muito juntas. Por quê? Porque por cada molécula, por cada molécula ter o seu nível de ter a sua polaridade própria, elas vão interagir entre si. E aí haverão interações intermoleculares. No caso, as intermoleculares é entre as moléculas. As moléculas vão interagir entre si. Eu vou pegar uma caneta mais clara aqui, ó, e esse movimento que eu fizer são ligações entre as moléculas. Aqui, ó, elas estão interagindo os polos negativos com os positivos. Aqui tá tendo interação, aqui tá tendo interação, aqui também, aqui. E essa interação traz outra característica para a água. Primeiramente, o nome dessa interação aqui é ponte de hidrogênio. Ponte de hidrogênio. E guarda esse nome, porque esse nome cai. Você vai sim encontrar na sua prova esse nome em algum lugar. Ó, pode ser nas alternativas, pode ser como um distrator, pode ser em algumas ligações químicas. E o que é? Ponte de hidrogênio é a ponte em que o hidrogênio, por estar com um polo positivo, se conecta não, ele interage, fica ali próximo, se junta, tem um polo ali, tem uma reação com outra molécula de polo negativo. E essa ponte ela é difícil de quebrar, gerando outra característica da água. Deixa eu colocar isso aqui para cá para baixo. Outra característica da água que é a coesão. Coesão, e já já eu entro na próxima que vai ser a tensão.
tá? Primeiro, essa característica da água, dela ficar junta, próxima, tra traz outra característica que é, primeiramente, isso aqui é graças à polaridade. E essa característica que a gente tá vendo aqui agora, ela é uma característica da polaridade. Graças à polaridade, a gente tem essa nova característica que é a coesão. O que é a coesão? É ficar junto, ficar coeso. Imagina uma gota de água numa mesa e você coloca outra gota de água do lado. No momento em que elas se encostarem, elas vão, ó, se juntar, se casarem de forma muito rápida. Coloca um papel, encoste um papel nessa gota de água, a água vai subir no papel. Totalmente contra a gravidade. Isso não deveria acontecer, mas por que acontece? Por conta da polaridade da água, ela vai se juntando ali no papel. Quando uma sobe, a outra sobe por conta dessa coesão da água. E um organismo que se aproveita muito dessa coesão é as plantas. Como é que as plantas fazem para a água chegar daqui de baixo até no topo, lá no topo das árvores gigantes? Você acha que é por um motor que ela tem dentro dela? Um mecanismo que gasta energia para subir essa água? Isso seria ineficiente. Ela tem vasos condutores de água, de seiva, que é uns vasos que vão, pelo menos as angiospermas, gimnospermas, só as briófitas que não tem isso aí. Por isso que as briófitas são muito pequenas, porque a água precisa passar de molécula para molécula. Isso aqui é assunto lá de botânica, eu já estou adiantando para cá. Olha só que loucura. Mas, basicamente, as angiospermas, pterodé... Tá, eu não vou me aprofundar muito nesse ramo, mas as árvores, elas têm uns vasos que eles chegam lá no solo e usam essa característica da água ir se grudando uma na outra para levar a água lá para cima. Muito doido. Então, coesão. A coesão, a capacidade de coesão da água é aquela capacidade que ela tem de ficar o quê, ó? Junta. Muito próxima ali uma da outra. Tá? Maravilha. Essa capacidade de coesão traz outra característica da água, que agora é distinguida dessa daqui, né? No caso, é originária dessa coesão, que é a tensão. Imagina comigo aqui um balde de água, uma piscina, e você com certeza já viu isso aqui. Deixa eu botar a borracha por área e deixa eu tirar essa borda. Pensa comigo. Veja comigo aqui como se fosse um... Tá, não vai ficar muito bem desenhado, mas vamos tentar. Coloca aqui. Preenche aqui agora. Tarará, tarará. Foi os meus tempos de desenhista. Vai dar certo. Tá, imagina comigo aqui um balde de água. Temos agora um balde de água e... Deixa eu colocar uma caneta branca. Foi. A qualidade do negócio aqui deu uma queda. Voltou. Maravilha. Imagina comigo aqui uma molécula de água. Primeira coisa, aqui é o meio do balde, né? Imagina comigo que aqui é o meio do balde. O que é que está acontecendo? Uma molécula de água, ela está se ligando a uma e quando ela faz interação ali, ponto de hidrogênio com outra, faz ponto de hidrogênio com outra e ela fica o quê? Solta. Ela está ali livre. O meio da água é um pouco mais livre do que a tensão superficial. E por quê? Porque se a gente olhar aqui para dentro do balde de água, você vai ver que a molécula que está aqui, ó, deixa eu pegar de novo a caneta branca. A molécula que está aqui, ela faz ligação para cá, ela faz ponto de hidrogênio para cá, para cá. A que está aqui faz para cá, a que está aqui faz para cá, depois aqui para cá. As que estão na ponta, elas fazem todas para baixo. E faz uma tensão superficial na água. Por isso que quebrar a água não é fácil. Tenta dar um soco numa jarra d'água, você vai ver que é mesmo que bater no chão. Pá. Onde que você consegue ver isso na prática? Oh,
moscas, insetos andando ali em cima da água, o que é que eles fazem? Eles aumentam a área de atuação. O que é pressão? Pressão não é força sobre área. Isso aqui é uma fórmula não daqui. É uma fórmula da física, mas você já pega aqui. Pressão é força sobre área. Então, o que é que os besouros fazem para poder conseguir andar sobre a superfície da água? Eles diminuem a pressão, aumentando a área de atuação. Eles pegam, se você for ver um besouro andando sobre a água, ele vai pegar a perna e ele vai andar com a perna meio que assim, esticada. Porque aumenta a área e diminui a pressão sobre a área. Pensa agora num corpo, veja um corpo um corpo, tem um prédio aqui, e esse cara vai pular, saltar desse prédio, pular de ponta. Se ele pular reto, esse cara vai se estapaçar na água, pá, mesmo que ter caído no chão. Vai quebrar osso, vai dar uma desgraceira. Porém, se esse cara ele pula de ponta, ele vai furar a tensão da água. Por que, que ele vai furar? Porque no caso, ele vai diminuir a área de atuação e ele vai aumentar a pressão. E com esse aumento da pressão, ele consegue perfurar de forma mais rápida essa, essa tensão. Se ele pulasse assim, tá, a área seria muito grande, a pressão seria pequena e a força seria a mesma. Chapuleta. Pá, o cara vai de Vasco. Dependendo da altura, tiro e queda, viu? Tá, deixa eu apagar isso aqui agora. E vamos para a nossa próxima característica. O que, é que a gente já viu até agora? A gente entendeu a polaridade da água, de onde vem a ligação química que é a covalente, como que funciona, por que, que a água ela é polar, um polo negativo, um polo positivo, quais são as características que isso gera, sobre a coesão, como que funciona a água estar ali sempre muito próxima da outra, suas características de coesão, que é ela sempre se juntar da forma mais rápida possível em outras águas, e isso aqui vai até trazer um ponto que eu ia esquecendo, essa revisão que eu estou fazendo, e a tensão, que é ela conseguir o topo, né, de onde tem água, ele sempre é mais tenso, ele sempre tem mais tensão por conta que as ligações químicas dali estão todas direcionadas para baixo. Tá. Próxima coisa que eu vou trazer aqui, a próxima característica da água. Ela é o solvente universal. E o que é isso? Ela tem a característica da adesão. Tá, isso aqui é muito massa. Novamente, a característica da adesão, ela é outra derivada da característica da polaridade. Por isso que eu disse lá no começo, polaridade é a coisa mais importante da água. Gustavo, eu entendi. Então são X características, mas se eu fosse te dizer uma é a polaridade. E eu passei 20 minutos trabalhando com ela para que você entendesse, dominasse. Porque muita gente não domina a polaridade, acha que sabe, não sabe, e isso vai gerar uma deficiência no dia da sua prova. Tá bom? Voltando aqui, adesão. O que é adesão? É aderir, é a facilidade de englobar. Olha para mim aqui esse entorno aqui, esse dentro da água. Isso aqui, imagina que isso aqui fosse dentro de um balde de água. E dentro desse balde de água eu jogo outra molécula polar. Antes de falar de outra molécula polar, imagina que eu coloco aqui mais água. Outra molécula de água. O que é que ia acontecer? Essas moléculas elas iam aderir rapidamente àquela outra. Isso aqui é coesão, ela seria coesa, né? E aderir rapidamente àquela outra. Agora, imagina que eu estou colocando aqui uma molécula de NaCl, que é uma molécula ionizada, que está ionizada aqui já, aqui é Cl- e aqui é Na+. A água ela ia englobar essa molécula aqui com uma facilidade que você não imagina. É por isso que quando você coloca sal na água, rapidamente o sal ele some. E por isso que a água ela é chamada do solvente universal. É onde todas as reações acontecem. Quase todas as reações a gente bota para acontecer aonde? Na água. Porque ela engole, ela adere muito fácil a coisas polares. Coisas apolares, como óleos, manteiga, essas coisas não são
não se misturam com a água. E você já vai entender o porquê, tá bom? Confia em mim. A adesão já foi. A próxima característica da água. Tá, eu acho que eu não falei o suficiente de adesão, que é a questão dela ser o solvente universal. Primeiramente, as reações químicas e transporte sempre acontecem aonde? Na água. Por quê? Por conta das suas características de polaridade, de coesão, de tensão, de adesão. Essa. Eu acho que eu já falei o suficiente aqui sobre essas características. Eu acho que já está bom. Agora eu acho que a gente já pode ir para os pontos onde a água, os pontos importantes da água, onde a água é aqui crucial, o porquê que ela é crucial, não é? É a adesão, onde todo mundo já entendeu, coesão também, tensão, polaridade, pontos de hidrogênio, que é onde as moléculas interagem entre si, então já está muito bom. Estamos muito bem aqui. Perfeito. Vamos para o próximo ponto importante da água, que é a água é onde acontece A água é onde acontece todas as reações químicas e transportes do corpo de todos os seres vivos, tá? Eu tô olhando aqui para cima porque é aqui que fica o computador e é aqui que eu consigo ver como é que a aula tá indo para verificar microfone, tela, tudo para se der algum problema a gente corrigir rápido. Perfeito. Entender isso de reações químicas e transporte, tudo isso acontece na água dentro do corpo de qualquer ser vivo e o porquê. Primeiramente, o nosso corpo ele é feito de água. Nós temos 80 e poucos por cento, 90 e poucos por cento do nosso corpo é água. O sangue é água, a célula tem água dentro, tem água fora. Primeira coisa que eu preciso que você veja, ó, isso aqui é uma célula. Se eu der um zoom nessa célula aqui, isso aqui é o que? A membrana plasmática. Você já vai entender. Nós estamos entrando agora, nem entramos nas aulas de citologia, mas eu já vou adiantar isso aqui para você. A membrana plasmática ela é formada de duas camadas fosfolipídicas. E você já vai entender isso. Lipídio é uma gordura e gordura é apolar. Apolar logo não se mistura na água. Já imaginou se toda a membrana plasmática ela fosse feita de algum elemento lipídico? Quão horroroso não seria? Por quê? Todo o nosso corpo ele é feito de células. A nossa pele é uma espécie de célula epitelial, nossos músculos, células musculares, são células, tudo. E passa sangue aqui, precisa passar o sangue, precisa haver transporte intermolecular, no caso intermembrana, para poder entrar algumas coisas do sangue para dentro da célula, e tudo isso acontece dentro do nosso corpo, que é coberto por sangue, que é água. Imaginou se nossas células elas fossem feitas sempre com as membranas plasmáticas 100% de lipídios, ela ia se distanciar da água, tanto da parte de dentro da célula quanto da parte de fora. E aí ficaria um caos dentro do nosso corpo. Um caos generalizado. E como que a natureza, como que Deus, tão perfeito em sua criação, fez para que isso aqui acontecesse e desse certo? Ele estruturou as membranas plasmáticas em. Pera aí, deixa eu diminuir a ponta dessa caneta. Eu dei um zoom muito grande, eu preciso diminuir aqui. Em dois lados. Uma dupla camada. Onde, na ponta de cada uma dessa camada, tanto na parte interior quanto na exterior, nós temos uns fósforos. Fósforos esses que são polares. Ou seja, eles interagem muito bem com água. E um corpo lipídico. Ou seja, um corpo que não gosta de jeito nenhum de água. Então aqui o que é que a gente tem? Temos cabeças polares, corpos apolares e cabeças polares por dentro. Por que isso? Porque aqui do lado de fora nós temos água. A rodo, nós temos sangue. E na parte interna nós também temos água. E eu quero que você veja isso aqui, ó. Que isso aqui acontece em toda a membrana plasmática, não é só uma parte. Toda a membrana plasmática, que é a parede que cobre a célula, ela é feita de fosfolipídios, que é esses negocinhos aqui, ó. Duplas camadas fosfolipídicas, que é um fosfolipídio para cima, um fosfolipídio para baixo, um fosfolipídio para cima, um para baixo. Ah, Gustavo, mas não precisa entrar água para dentro da célula, essas coisas? Sim, e isso entra através de proteínas
que estão aqui, ó, entre os fosfolipídios, que facilitam a entrada de algumas moléculas de água, de glicose, de... Você vai entender isso nas próximas aulas. Eu só quero que você entenda essa característica aqui do lipídio e fosfolipídio na água. No caso, isso, essa ideia. E por que isso funciona? Porque a água ela é polar, os fosfolipídios eles são polares também, e ali eles interagem entre si. No caso, os fosfolipídios não são polares, eles não interagem com a água, mas os fósforos são, que é o que está em cima. Entendeu? Então, por isso que a membrana plasmática ela funciona, porque ela tem essas duplas camadas fosfolipídicas que permitem que eles fiquem ali grudados, bonitinho, e consigam interagir com a água interna e externa da célula. Maravilha? Vamos apagar isso aqui. Voltar o tamanho da caneta para o tamanho normal. E vamos para a próxima característica aqui, próximos pontos importantes. Deixa eu puxar aqui na mente características importantes da água. A gente já falou sobre ela ser importante para a vida e como que ela é importante no nosso corpo, que é dentro dela que acontecem todas as reações, dentro dela que acontecem todos os transportes, e isso só funciona porque o nosso corpo, as nossas células animais, elas têm paredes ali, elas têm paredes não, ela tem camadas que são feitas de fosfolipídios, que são caras que têm corpos lipídicos, ou seja, não gostam de água, e fósforos nas pontas, ou seja, uns negocinhos aqui polares e que gostam de água, e só por isso funciona, por causa da membrana plasmática. Perfeito? Então, maravilha. Outra característica muito importante da água é o seu alto calor específico. Cara, isso aqui é de um nível de importância que eu vou abrir uma folha só para ele. E essa aula vai ficar longa. Mas é uma aula que você só vai precisar assistir uma vez e vai aumentar o seu conhecimento em todas as áreas aqui de ciências da natureza. Então, continua comigo, nós temos coisas importantes aqui para ver ainda. Tá bom? Alto calor específico. Primeira coisa, o que é calor específico? Quando falo para você de calor específico, é a dificuldade que uma molécula ela tem de aumentar 1 grau Celsius. Quanta energia uma molécula precisa para aumentar 1 grau Celsius? Matematicamente falando, é quantas calorias 1 grama precisa para aumentar 1 grau Celsius. E qual é o calor específico da água? O calor específico da água ele é 1 caloria por grama por grau Celsius. O que isso significa? Isso significa que a cada 1 caloria que eu dou para 1 grama de água, ela aumenta em 1 grau Celsius. Se eu desse 200 calorias para 1 grama de água, ele aumentaria para, teoricamente, você vai entender o porquê desse teoricamente ele aumentaria para o quê? 200 graus Celsius. Não acontece isso porque aí ele só consegue chegar a 100 e nos 100 ele vai precisar trocar de forma, ele vai sair de água para gás e essa saída da água para gás ele vai precisar de 540 calorias só para sair de água para gás. Mas fica tranquilo, relaxa que você vai entender isso aqui já já, tá bom? E esse aqui não é assunto de biologia não, isso aqui é assunto de física, mas eu vou entrar nisso aqui para que você tenha uma tranquilidade no coração de que você tá pegando toda a matéria. Tá bom? Você vai sair daqui, eu quero que você saia, você vai sair daqui tendo dominado a água e o porquê que ela é tão importante e quais são suas características importantes. E uma dessas características é o seu alto calor específico. Se você não conhece, ter 1 cal por grama por Celsius é um calor específico muito alto. Primeira coisa, o que é caloria? Caloria ela é uma medida de temperatura. No caso, a caloria ela é uma medida de energia térmica. Lembra o que é energia térmica lá de física, energia e suas transformações? Energia térmica é uma energia que aumenta o grau de agitação molecular, aumentando também a temperatura. Então, caloria
é uma medida de energia térmica. Se eu dou 20 calorias, é uma energia térmica. Grama é uma medida de massa. E Celsius é uma medida de temperatura. Temperatura é o número de. A temperatura é o número matemático para o grau. É o número matemático que mede o grau de agitação molecular. Tá bom? Então, quanto maior o calor específico do negócio ali, mais difícil é dessa molécula se agitar. Ou seja, mais energia, mais calorias ela precisa para que possa se agitar. E aí você lembra que eu disse, ó, o calor específico ela é uma das características importantes da água. E o porquê? Eu vou entrar nisso depois de mostrar mais uma vez aqui a ideia de calor específico, como que funciona. Vamos pegar um exemplo? Pô, eu tenho 200 calorias aqui. Como que eu meço calor específico, quantidade de calor, essas coisas? Você vai ver lá em termologia, mas a ideia é que eu tenho uma fórmula chamada Q é igual a C vezes M vezes delta S. Delta T, na realidade. E o que é que cada uma significa? Quantidade de energia, calor específico, massa, diferença de temperatura. E aqui eu vou inserir dados. Vamos pegar dois cenários diferentes para que você entenda essa ideia de calor específico, o que é que significa. Vamos pegar a água e eu não estou lembrando agora o calor específico da areia, mas se eu não me engano é 0,20. 0,20 calorias por grama por grau Celsius. Enquanto a água ela é 1 caloria por grama por grau Celsius. Ou seja, a água ela tem 5 vezes a dificuldade de subir 1 grau Celsius que a areia tem. A areia ela sobe de temperatura de forma muito mais rápida. É 0,2 mesmo? É 0,2, estava certo. Olha aí a mente prestando para alguma coisa. Então, vou até desenhar aqui a água. Tá. E vou desenhar aqui também a areia. Puramente ilustrativo. E eu vou te dar uma informação. Eu vou dizer para você, esse cara aqui, eu tenho 5 gramas dele. E esse aqui também. Ou seja, eu tenho a mesma massa de água e a mesma massa de areia. E eu vou dizer para você, pô, eu vou dar 200 calorias para você para água e eu vou te dar 200 calorias para areia. E eu quero saber qual o aumento de tempo, o aumento de temperatura da água e da areia. Eu sei que tem que saber qual é a temperatura que está atualmente e tudo mais, mas vamos ignorar isso por enquanto. Não estamos em termologia. Eu não quero que você entre a fundo nesse assunto, eu só quero que você entenda. Então aqui eu tenho um cenário onde eu tenho a água, eu tenho a quantidade de energia que eu vou dar para a água e eu tenho um calor específico da água, que é uma caloria por grama por grau Celsius. No outro caso, eu tenho a quantidade de massa da areia, eu tenho a quantidade de energia que eu darei à areia e eu tenho também o calor específico da areia. Quanto que cada um vai variar de temperatura? E por que é importante saber isso? Você já vai entrar, eu já vou chegar nisso. Tenha calma, eu sei que estamos aqui já em quase 1 hora de aula. Para dar uma bebida de água aqui, ó. E vem comigo, vamos nessa estudar. Tá muito bom o conteúdo aqui. Você com certeza já tá em outro nível, mas depois dessa aula você vai sair brutal. Maravilha. Vamos nessa. Poderíamos aplicar na fórmula e dizer, tá, eu vou colocar essa quantidade de energia, vou tirar. Mas vamos ver sem a fórmula. Pô, eu tenho 200 calorias. Se fosse 1 grama de água, seria 200 calorias. Se eu aumento 1 grama se eu aumento 1 grau Celsius a cada 1 grama, e eu tenho 200, colocando uma única caloria, né? Se eu tenho 200 calorias e eu tenho 1 grama, eu vou multiplicar por 1, eu vou aumentar, opa, 200 graus Celsius. Porém, a ideia não é essa. Eu não tenho, eu não tenho apenas 1 grama de água, eu tenho 5.
E se eu colocasse 200 calorias em 1 grama, eu teria um aumento de 200. E se eu colocar 500 calorias em 5 gramas? Quanto que vai aumentar? Eu de cabeça, eu sei que eu só preciso pegar aqui a quantidade de calorias, dividir por 5, e aí eu vou chegar em 40, numa variação de 40 graus Celsius. Como que eu cheguei nisso? Aí a gente pode vir para a fórmula e dizer, a quantidade de energia vai ser 200 calorias, a inserção, eu vou inserir 200 calorias, o calor específico da água é 1, multiplicado pela massa, que é 5, multiplicado pelo ΔT. ΔT é a variação de temperatura, é quem eu quero encontrar. Tá multiplicando aqui, jogo por outro lado dividindo, divide 200 por 5, vai dar o quê? ΔT vai ser igual a 40. Nós temos uma variação de 40 graus Celsius, no caso da água. E agora, essa mesma entrega de energia para 5 gramas, das mesmas 200 calorias, para 5 gramas, porém o calor específico da areia é 0,2. Quanto que vai ser o meu aumento, a minha variação de temperatura? Vamos descobrir? 0,2 vezes 5 é pegar, dividir, é pegar 10% de 5, que é 0,50, e dobrar, porque eu não quero 10%, eu quero 20%. Vai dar o quê? 1. E eu jogo esse 1 para o outro lado dividindo, a resposta, o meu ΔT vai ser igual a 200 de variação de temperatura, 200 graus Celsius. E aqui a prova do porquê. O porquê a areia, por exemplo, o ser humano, outros animais não poderiam ser feitos de areia, não poderiam ser feitos desse tipo de material. Porque o calor específico dele é muito baixo. E o que isso implica? Isso implica que com qualquer entrega de energia, qualquer caloriazinha que você coloca ali haverá uma brusca troca de temperatura, uma brusca elevação de temperatura ou redução. Então, isso não pode acontecer. E por que não pode? Eu vou te dizer. Vamos lá, vamos trabalhar. Aqui eu vou entrar no nosso corpo. Nós estamos no nosso corpo agora. Dentro do nosso corpo nós temos células e as nossas células fazem milhões, milhares de reações químicas por segundo. A cada segundo acontece uma reação química. Um ribossomo cria uma proteína, um RNA sai do DNA e vai para o ribossomo, uma enzima trabalha ali. A ideia é, a cada segundo tem reações químicas acontecendo massivamente. Todo momento tem uma reação química acontecendo. Para que essas reações químicas aconteçam, não podemos deixar que elas aconteçam sozinhas. Não dá para jogar o negócio, a glicose lá e esperar que ela se quebre sozinha no citoplasma e depois vá para a mitocôndria e se quebre sozinha lá. Precisamos de agilidade. E essa agilidade ela é conseguida com enzimas. O que são enzimas? Enzimas são moléculas, são átomos. No caso, enzimas são moléculas mesmo. São moléculas que são construídas com um certo objetivo. Nós temos as enzimas têm umas 10, 20 funções cada uma, são várias. A ideia é, as enzimas, elas trabalham com um objetivo, acelerar reações químicas que precisam ser aceleradas constantemente no nosso corpo. Metabolismo funcionando, nós estamos aqui mexendo os braços, tudo que fazemos precisa de reações químicas essas que precisam ser rápidas, precisam ser instantâneas. E para que isso aconteça, nós precisamos de enzimas. Enzimas aceleram reações químicas. Não interagem, não mexem ali, não alteram o resultado, ela só acelera. Além das enzimas, nós temos proteínas. E o que são proteínas? Proteínas servem para quê? Proteínas servem para tudo. Nós temos proteínas na célula, nós temos proteínas no sangue, nós temos proteínas que servem para defesa, nós temos proteínas que servem para arrumar um arranhão que você faz, nós temos proteínas que servem. São centenas, são várias funções que as proteínas têm, são tudo. Tudo que você faz no seu corpo é feito com proteína. Tem proteína que serve só para guiar outras
moléculas. A glicose ela é guiada por uma proteína, o que sai da célula é guiado por outra proteína, proteínas essas que são feitas dentro do ribossomo com o material genético do DNA. E a ideia é, as proteínas, elas para funcionarem, elas precisam existir, as proteínas, as enzimas, tudo que temos no nosso corpo, para funcionar, precisamos que elas existam em um certo formato. Finge que isso aqui é uma proteína. Para que ela funcione, ela só funciona nesse formato específico. E para que esse formato se perpetue, para que ele se mantenha, ele precisa existir a uma temperatura ideal, que no nosso corpo, por exemplo, é 37 graus Celsius. Então, perceba, todo tempo o nosso corpo está perdendo energia para o ambiente. Por exemplo, eu estou aqui num quarto com o ar-condicionado ligado a 18 graus Celsius e a ideia é, eu estou perdendo energia térmica para o ambiente. A homeostase vai fazer o quê? Vai fazer com que o meu corpo ele tenda a ficar igual, em equilíbrio com o meio ambiente. O que é a homeostase? A homeostase é um negócio que você vai aprender já já, e ele é basicamente o quê? Tudo tende a manter um certo equilíbrio. Na sua célula tem um negócio chamado bomba de sódio e potássio. Por quê? Porque tem mais potássio do lado de fora, tem mais sódio do lado de dentro, e aí a bomba ela vai jogando para fora o que ela não quer e jogando para dentro o que ela quer, indo contra a homeostase, porque a homeostase diz, ó, tem que estar igual, equilibrado dos dois lados. O nosso corpo ele queima muita caloria para gerar temperatura, para gerar calor, para que a gente para gerar calor não, para aumentar a temperatura, aumentar o grau de agitação molecular do nosso corpo. E aí deixar na temperatura ideal de 37. Por quê? Porque o lado de fora está com a temperatura menor, e o meu corpo precisa estar com a temperatura maior, e a homeostase quer que fique tudo igual. Só que o meu corpo ele queima mais caloria para quê? Para fazer com que eu mantenha a minha temperatura ideal, onde as minhas proteínas, as enzimas, tudo funciona. E aqui é que entra a propriedade da água que faz com que ela seja escolhida para ser a molécula da vida, que é a segurança que ela lhe dá, a estabilidade térmica. A água, ela te dá que toda essa característica da água, de ter um alto calor específico, ela basicamente serve para te dar um poder que é, te dar uma estabilidade, que é a estabilidade térmica, que te dá, por tabela, a estabilidade. Aqui você não acerta, metabólica. Ou seja, o seu corpo, pela homeostase, tende a perder temperatura muito rápido. Se a água fosse um líquido, outra coisa, com um calor específico menor, nós perderíamos essa temperatura num ritmo muito maior. E por perder essa temperatura num ritmo muito maior, o nosso metabolismo não daria avença a gerar temperatura o suficiente para manter a nossa temperatura ideal. Então, pela característica do calor específico alto da água, ela nos dá uma segurança, uma estabilidade térmica, que por consequência nos dá uma estabilidade metabólica. Todo ser vivo tem metabolismo, estabilidade metabólica serve para isso, para manter o metabolismo existindo ali. Coisa. Perfeito? Maravilha. É isso. Aqui eu acredito que a gente já viu tudo que tinha que ver sobre água. A molécula por um todo, todas as suas características, a principal que é a polaridade, como que funcionam as ligações químicas para chegar nessa polaridade ideal, o porquê, eu vou fazer até uma pergunta que eu tinha esquecido de fazer. Por que que você acha que a água tem um alto calor específico? Por que que você acha que ela demora, que ela perde temperatura de forma lenta, ela ganha temperatura também de forma lenta, porque precisa de muita caloria, né, para poder ganhar ou perder temperatura? Eu te digo, por que que você acha que ela tem esse calor específico tão alto? Por conta da sua polaridade. Por as suas moléculas estarem muito coesas, todas muito juntas, elas não querem
se mexer, ela dá mais trabalho para fazer elas aumentarem o grau de agitação. E o que é temperatura? É grau de agitação molecular. Para aumentar a temperatura, eu preciso dar mais caloria, porque dando mais caloria ali, elas precisam de mais caloria para começar a aumentar o seu grau de agitação molecular e, consequentemente, aumentar a sua temperatura. Show? Maravilha! Essa foi a aula de hoje. Meus parabéns por mais uma aula. Domine mais do aprendizado ao domínio. Vamos nessa para a próxima e você tá indo muito bem. Meus parabéns por ter concluído essa aula. Foi uma aula longa, mas como eu disse, foi uma aula muito benéfica. Você saiu daqui com muito mais aprendizado, tendo entendido um pouco de tabela periódica, que é o demônio para muitos estudantes, tendo entendido ligações químicas, que é outro diabinho para muitos estudantes. Então, você já saiu daqui muito à frente do seu tempo, que vai ter um impacto muito grande lá na frente, tá bom? Vamos nessa para a próxima aula.